Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do canal, muito prazer, meu nome é Giovana Galego e eu tenho uma missão aqui no YouTube. Eu tenho um propósito. A minha missão é ler com você a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não só ler de qualquer forma. O meu propósito é encontrar Jesus em cada cantinho das Escrituras. A Bíblia diz que ninguém conhece ao Pai se não for ao Filho. Ninguém conhece ao Pai se não conhecer o Filho. Então, o nosso propósito aqui é conhecer a Jesus cada vez mais e mais e dessa forma conhecer a Deus. Tem sido uma jornada maravilhosa, é muito especial conhecer a Jesus e à medida que nós avançamos nas escrituras e no entendimento da palavra de Deus, nós nos apaixonamos ainda mais pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior amor e é maravilhoso conhecer a Ele. À medida que nós avançamos no texto, eu sinto meu coração transbordando de amor, eu sinto que eu vou sendo preenchida. Tudo faz muito mais sentido. As coisas com as quais eu tanto me preocupo começam a ficar muito pequenas e eu começo a ver que existem coisas muito maiores para que eu deposite o meu coração. O meu coração tem sentido de esperança nessa jornada e de amor por Deus. E eu espero que o seu também seja preenchido. Se você quiser entrar nessa jornada com a gente, você pode encontrar lá no meu canal uma playlist completa com todos os vídeos que eu já lancei dentro desse propósito. Nós estamos ainda no livro de Gênesis, mas eu já liberei vários vídeos dentro do livro de Gênesis e você pode acompanhar na sequência. Mas se você não quiser, se quiser assistir apenas esse vídeo, eu acredito que você também será muito abençoado. E se realmente você gostar e for abençoado, deixa um like pra mim e compartilhe o vídeo com alguém que precisa saber dessa verdade. E se você quiser, deixe também um comentário me contando o que tem sido para você esse processo, esse período e essas descobertas a respeito do nosso maior amor. Até aqui, nós já entendemos que Deus, o único Deus, foi o Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Ele criou a humanidade e criou a humanidade com um propósito de nos relacionarmos com Ele. Deus criou o homem e a mulher para amar o homem e a mulher e para que o homem e a mulher o amassem em resposta. Contudo, o homem desobedeceu, traiu o amor de Deus e resolveu viver longe do seu coração. E aí foi o início de todos os problemas. Os problemas que hoje eu e você encaramos teve início nessa história, quando nós escolhemos virar as costas para Deus. E essa é a resposta para tanta dificuldade, maldade, violência, tristeza e sofrimento que nós vivenciamos hoje. Essa é a resposta também para aquele vazio com o qual nós lutamos todos os dias. Aquela falta de propósito, aquela falta de sentido na vida. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele tem um plano de restauração. E Ele prometeu para Adão e Eva que Ele enviaria uma semente, Ele enviaria um descendente da mulher, um homem que nasceria do ventre de uma mulher e seria capaz de pisar a cabeça da serpente, o inimigo das nossas almas. E uma vez tendo derrotado o inimigo das nossas almas, o nosso relacionamento com Deus poderia ser 100% restaurados e o seu propósito seria alcançado. Nós nos tornaremos amigos íntimos de Deus através dessa semente. Adão e Eva, então, vão compartilhar essa boa notícia de esperança com a sua descendência. Essa promessa vai sendo passada de pai para filho. Olha, haverá de vir uma semente, haverá de vir um descendente, um homem que vai nos reconectar ao nosso Deus e finalmente voltaremos a ser seus amigos. Teremos um relacionamento integral e harmonioso com o nosso Criador. Isso é tudo que nós precisamos. Essa é a nossa esperança. Isso foi sendo passado de pai para filho, até chegar em um homem conhecido, que eu tenho certeza que você já ouviu sobre ele, um homem chamado Noé. Quando chega em Noé, Noé vai preservar essa mensagem de esperança. Porém, Noé era o único que mantinha a esperança nessa mensagem, nessa promessa enviada pelo próprio Deus. Todos os outros que viviam no mesmo período de Noé estavam muito perdidos, completamente distantes de Deus, viviam imersos em muita violência e maldade. O homem tinha alcançado um nível de crueldade extremamente alto por causa do seu pecado.
Diante disso, Deus não pôde tolerar mais tamanha violência e precisou enviar sobre a terra um juízo. E esse juízo veio em formato de dilúvio, e o dilúvio exterminou todo o fôlego de vida que havia na terra, exceto o fôlego de vida que habitava nos pulmões de Noé, dos seus filhos, das suas esposas respectivas e de todos os animais que Deus enviou para serem resgatados pela arca, que Deus havia dado orientações para que Noé construísse. Nós já cobrimos toda essa parte da história. O dilúvio veio e destruiu todas as coisas, mas Noé permaneceu vivo e resguardado pela arca que o próprio Deus havia dito para ele construir. Por causa da providência divina, Noé vai se manter vivo mesmo após uma grande catástrofe natural, um dilúvio que destruiu todas as coisas. O dilúvio passou e Noé finalmente pôde sair da arca. E quando ele sai da arca, ele encontra agora um novo mundo, um mundo pós-dilúvio. Noé agradece a Deus, oferecendo a ele um sacrifício. Esse sacrifício vai ser recebido por Deus e aprovado por Deus. Deus recebe o sacrifício de Noé como um bom perfume, um cheiro suave e agradável. E depois de receber a gratidão de Noé, Deus então vai dar novas orientações de como a vida deveria ser agora, no pós-dilúvio. E nós vimos no vídeo anterior que essas orientações todas tinham um único propósito: preservar a vida. Deus é um Deus que ama a vida e trabalha para preservar a vida. Deus então vai dar ordens para Noé de como eles deveriam viver, de forma que a vida pudesse ser preservada e se espalhasse por toda a terra. Deus diz para que eles se multipliquem, para que sejam férteis e povoem a terra, se espalhem por toda a criação. Deus diz que eles devem dominar sobre os animais, porém agora debaixo do medo, por causa do pecado. Deus autoriza que eles se alimentem da carne animal, para que o homem pudesse ter uma fonte de nutrição, uma vez que a terra acabava de ser exterminada e, portanto, ainda não tinha frutos para colher. E Deus também proíbe e adverte que todo aquele que retirasse a vida do seu próximo teria que prestar contas diante do próprio Deus. Após entregar a Noé essas regras tão preciosas que iriam garantir a propagação da vida aqui na terra, Deus agora vai estabelecer uma aliança com Noé. Vamos entender um pouco sobre o que se trata essa aliança e o que ela tem a ver comigo e com você? Então, por favor, abra aí na sua Bíblia. Nós estamos em Gênesis capítulo 9 e nós vamos ler hoje do versículo 8 ao versículo 11. Olha o que a Bíblia diz no versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Olha só, nós lemos o versículo 8 e o versículo 9. E aqui a Bíblia diz que Deus então vai falar com Noé e com os seus filhos. Eu acho isso muito interessante, por quê? A última vez que a Bíblia nos trouxe o relato de Deus conversando com Noé, exceto o momento de saída da arca, foi no capítulo 6, quando Deus fala com Noé para que Noé construísse uma arca, ele avisa Noé que criaria um dilúvio sobre a terra, ele compartilha com Noé os seus planos. Por quê? Porque Noé era amigo de Deus. Noé desejava verdadeiramente amar a Deus. Ainda que ele fosse pecador e não conseguisse amar a Deus por completo, desobedecendo a Deus em muitas questões, ainda assim, ele desejava verdadeiramente amar a Deus. Ele tinha um coração sincero de quem desejava ser fiel e obediente em tudo ao Senhor. E Deus vai reconhecer a sinceridade do coração de Noé. Por isso Noé foi considerado justo diante de Deus, porque ele tinha fé em Deus. E ele tinha fé na promessa que havia sido liberado sobre Adão e sobre Eva de que Deus enviaria uma semente. E o coração de Noé esperançava por essa semente. O dia que finalmente o Filho do Homem nasceria e restauraria o relacionamento dele com Deus. O dia em que finalmente ele e os seus poderiam ser de fato amigos de Deus e conseguir obedecer ao Senhor em sua totalidade. Noé sonhava e almejava esse dia. E é por ser amigo de Deus que Deus vai compartilhar com Noé os seus planos. Então, no capítulo 6, Deus vai contar para Noé que traria um dilúvio, mas vai também tranquilizar o coração de Noé, dizendo que ele cuidaria de Noé e de toda a sua família, e eles sobreviveriam a essa catástrofe.
Ali Deus está falando com Noé. Mas aqui no capítulo 9, os filhos de Noé também vão ouvir a voz de Deus. Eu fico imaginando que experiência foi essa. Eu finalmente estou ouvindo a voz do Deus do meu pai. Isso é real e ele está fazendo uma aliança conosco. A aliança é muito mais do que um compromisso simples. A aliança é um pacto. O próprio Deus estava fazendo um pacto com aquela família e os seus descendentes. Imagine os filhos de Noé ouvindo aquilo. Deus é real. Ele fala com o meu pai e agora ele está falando conosco. E mais, estabelecendo um pacto. Eu quero abrir um parênteses aqui e chamar a sua atenção caso você seja um filho de crente, um filho de um cristão. Que bênção, que glória é você poder ter nascido na casa de quem crê em Jesus Cristo como suficiente Salvador. Com certeza isso é uma bênção, um privilégio sobre a sua vida. Mas não se engane, é preciso que o Deus do seu pai seja também o seu Deus. Caso contrário, de nada adianta. Existe uma frase clássica, mas que é verdadeira. Deus é pai e não avô. Deus tem filhos e não netos. Então hoje ele estende esse convite para você também. Ele não quer falar só com os seus pais. Ele não quer ser só amigo dos seus pais. Ele quer ser seu amigo. Então vá até ele e busque por um encontro genuíno e pessoal com o nosso Senhor. Fechando parênteses. Deus então agora está anunciando que fará uma aliança com Noé, com os seus filhos e com os seus descendentes. E aí eu te pergunto, quem são os descendentes de Noé? Todos nós! Se Noé é o homem que manteve a esperança de vida para a humanidade, todos nós descendemos de Noé. Então a aliança que nós vamos estudar aqui hoje, ela diz respeito a Noé, seus filhos e a todos nós. Versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. E com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Então veja, Deus estava estabelecendo uma aliança, um pacto, não só com Noé, sua família e os seus descendentes, mas com todo ser vivo da terra. Isso é muito especial. Eu já comentei aqui no canal, mas vou recapitular. Nós estamos aqui falando sobre uma segunda criação. É como se Deus estivesse dando continuidade àquilo que ele fez em Gênesis 1. Porque a criação foi interrompida pelo dilúvio. Tudo foi destruído. E agora Deus está refazendo, dando continuidade ao seu plano original. Então toda a criação está envolvida. É como se Deus estivesse falando, ei, eu criei tudo isso para que o meu reino seja estabelecido. E parece que deu tudo errado. Parece que o meu reino não vai ser estabelecido, mas eu estou aqui para dizer que não. Que o meu reino será estabelecido e eu vou continuar o meu trabalho. A minha promessa, o meu plano de estabelecer o meu reinado, a minha promessa de restaurar o nosso relacionamento, ela vai se cumprir. Eu vou dar continuidade. Então a criação de Gênesis 1, ela está sendo reestruturada agora em Gênesis 9. Então toda a criação está envolvida. Versículo 11. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então vamos lá, Deus está estabelecendo uma aliança. É importante falar que essa aliança que Deus vai estabelecer, ele já havia anunciado a Noé em Gênesis 6 que ele estabeleceria uma aliança com ele. Ali ele não deu muitos detalhes sobre essa aliança. Ele apenas disse que ele enviaria um dilúvio, mas que com Noé ele estabeleceria uma aliança. Isso é muito importante porque Deus ali naquela conversa, ele está dando a Noé e a sua família uma segurança de que eles sairiam vivos disso tudo, uma certeza de que a criação continuaria de alguma forma e que Deus cumpriria o seu plano. Lembra que eu falei que Noé guardava uma mensagem de esperança que havia sido transmitido de pai para filho e que com certeza Noé também transmitia isso aos seus filhos, de que um descendente viria e finalmente restauraria o nosso relacionamento com Deus, com o Criador? Então pensa comigo, Noé foi criado em um contexto familiar onde essa esperança era mantida, era preservada e ele carregava dentro do seu coração essa mensagem de esperança e ele apoiava os seus dias nisso.
Então, de repente, o Deus Criador fala para ele que vai destruir todas as coisas. Talvez tenha passado na cabeça de Noé um questionamento. Ué, será que então Deus não vai cumprir a sua promessa? Será que a mensagem de esperança, esse homem nunca vai nascer? Porque se Deus vai destruir tudo, então de onde virá a semente? De onde virá o descendente que restaurará o nosso relacionamento com o Senhor? Então, quando Deus promete para Noé, lá em Gênesis 6, que ele faria uma aliança com Noé, ele está mantendo acesa a chama, a lâmpada, a luz de esperança na qual Noé se estabelecia, se baseava. Deus está dizendo para Noé, Noé, eu vou destruir, eu vou mandar um juízo, porém, você estará protegido pela arca. Você vai sobreviver e através da sua linhagem eu vou cumprir a minha promessa. O nosso relacionamento será integralmente restaurado porque eu sou um Deus fiel. Então lá em Gênesis 6, Deus já está anunciando e deixando Noé informado de que uma aliança seria estabelecida com ele. E aqui em Gênesis 9, Deus está cumprindo aquilo que ele havia dito em Gênesis 6, estabelecendo uma aliança com o seu servo fiel Noé. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do que seria uma aliança e de como ela é importante em todo o panorama bíblico. Eu preciso que você entenda que a aliança é muito mais do que um mero compromisso. Ela é um pacto, é algo profundo, é algo forte e que está associado a algo eterno. Depois, nós precisamos saber que a aliança envolve partes, né? Envolve mais de uma pessoa, porque é um pacto com um outro. Então aqui nós temos todo ser vivo na terra e Deus na outra ponta dessa aliança. Outra coisa que é muito importante que você saiba é que essa é a primeira aliança oficial nas Escrituras. Por que eu falo oficial? Porque alguns estudiosos interpretam a promessa liberada no Jardim do Éden a Eva e a Adão a respeito da semente que viria para pisar a cabeça do nosso inimigo como sendo a primeira aliança de toda a história. Mas outros estudiosos não consideram assim, porque eles falam que a aliança, para ser aliança, precisa ser declarado de forma oficial. Precisa ser declarado quais são as partes envolvidas, qual é o acordo, e oficialmente selar esse compromisso, esse pacto. Então, para muitos, a primeira aliança de fato seria essa que nós estamos estudando hoje. A aliança que Deus faz com Noé e os seus descendentes e todo ser vivo que habita aqui na terra. Gi, então existem outras alianças ao longo do texto bíblico? Sim, existem outras alianças. Deus vai fazer uma aliança com Abraão, nós vamos falar sobre ela. Deus vai fazer uma aliança com Moisés, Deus vai fazer uma aliança com Davi e existe a nova aliança. Por que tantas alianças assim? As alianças, elas são importantes porque seria Deus entrando na história e nos lembrando e mantendo viva a esperança nos nossos corações de que Ele é um Deus que cumpre aquilo que promete. Ao longo do texto bíblico, as alianças, elas são praticamente um eixo. É como se ela puxasse todas as estruturas, todas as histórias que vão acontecendo em paralelo para a história central, que é a história da redenção, a história de salvação da minha e da sua vida, a história de que uma semente foi enviada ao mundo, salvou a mim e a você e nos reconectou por completo ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então as alianças bíblicas, elas fazem essa junção do texto, elas puxam todas as histórias, narrativas, poesias, tudo que o texto bíblico traz pra gente de muito precioso e de muito sábio, mas ela conecta tudo em uma linha central, em uma história central. A história da redenção, a história da minha e da sua vida, a história do nosso encontro com Jesus, a história do nosso encontro com o nosso maior amor. E à medida que as alianças vão sendo mencionadas, Deus revela um pouquinho mais. Deus dá um pouco mais de informação. E Ele atribui, assim, ao momento ali em que a aliança é proferida, uma segurança maior para o público que está ouvindo essa aliança, para o público que está lendo e conhecendo essa aliança. Uma porção maior de segurança, uma porção maior de firmeza na promessa de Deus é lançada e liberada sobre o meu e sobre o seu coração. Então aqui nós estamos em contato com a primeira aliança da história. Olha que precioso é isso. Talvez, quando eu tenha falado para você que Deus fez uma aliança com Noé,
você possa ter se lembrado da aliança de casamento, né? O compromisso do casamento. Porque na nossa sociedade, na nossa geração e principalmente na nossa cultura ocidental, o casamento talvez seria o relacionamento de aliança que nós mais temos vivo no nosso pensamento. Nós não somos uma cultura em que preza por esses relacionamentos, esses pactos, esses compromissos, pelo peso da palavra. Infelizmente, somos uma geração e uma cultura em que não tem isso tão forte. Diferente do Oriente, quando você vai para o Oriente, os compromissos estabelecidos entre as pessoas, eles são muito mais fortes, eles são algo muito mais bem estabelecidos pela cultura também. Então é natural que você tenha pensado no relacionamento mais próximo que nós temos disso, que é um relacionamento de casamento. E sim, faz sentido, porque é um pacto entre um homem e a mulher. Existem duas partes ali envolvidas e existem deveres, obrigações e benefícios de cada uma dessas partes envolvidas. Mas nesse caso aqui, a gente precisa corrigir um pouquinho essa ideia, porque essa aliança aqui, ela é de um outro tipo. A gente precisa lembrar que o tempo de Noé, o tempo em que isso aconteceu, não é como nos dias atuais. Então a aliança que foi estabelecida aqui era uma aliança segundo o costume da época, do Antigo Oriente. E essa aliança era chamada do tipo concessão real. Então, concessão real é um tipo de aliança. E o que seria esse tipo? Como funciona essa aliança de concessão real? Essa aliança, ela era estabelecida entre um rei, por isso concessão real, e um servo fiel que havia executado uma obra, uma tarefa muito bem executada, que tinha cumprido exatamente com o que o rei pediu e talvez até superado as expectativas do rei. Então era uma concessão real. O rei fazia uma aliança, prometia algo para esse servo que havia realizado uma tarefa muito bem realizada e que era um servo fiel. E uma coisa muito especial é que essa concessão real, ela não era uma troca. Não é que o servo devia fazer a tarefa e então ele era abençoado com essa promessa do rei. Não. Era o rei praticamente reagindo à fidelidade do servo, mesmo sem a promessa ter sido estabelecida, entende? É algo que antecede. Então, primeiro o servo realiza a obra e em resposta a essa obra muito bem executada e à fidelidade do servo, o rei então faz uma promessa, faz uma aliança com esse servo. E essa aliança, ela era estendida sobre os filhos do servo, sobre a descendência dos servos, desde que os filhos do servo continuassem servindo a esse rei. Outra característica importante da concessão real é que ela era incondicional. Então, não estava fundamentada em uma condição. Esse servo fiel que havia realizado uma tarefa de forma excelente, ele tinha direito a essa promessa porque o rei tinha feito essa aliança com ele. E não que ele precisasse cumprir uma série de requisitos para que então essa aliança pudesse se cumprir. Esse é um outro tipo de aliança e nós vamos falar sobre ela também mais para frente, porque Deus vai fazer esse tipo de aliança também com o seu povo mais para frente. Mas agora, essa aliança com Noé, ela não era fundamentada dessa forma. Era uma aliança em que o próprio rei, ou seja, o próprio Deus, se compromete com o seu servo por causa da fidelidade desse servo e da obra que ele havia executado com muita excelência. Então vamos trazer esse conceito para o texto? Noé foi fiel. Noé obedeceu a Deus em todos os comandos, todas as orientações que Deus deu, Noé cumpriu de forma fiel. E ele executou uma tarefa com excelência. Ele construiu a arca, ele abrigou os animais dentro da arca, ele se resguardou na arca, ele atravessou o dilúvio dentro da arca, esperou a terra secar e então saiu da arca quando Deus mandou sair. Ele foi fiel, obediente e executou uma excelente obra, um excelente serviço de acordo com aquilo que Deus tinha orientado. E aí, diante dessa atitude de Noé, Deus agora então está fazendo um compromisso, um pacto com ele. E o compromisso que Deus está fazendo com Noé é que sim, ele poderia descansar. Ele poderia ficar tranquilo, porque isso não aconteceria novamente. Deus não iria mais interromper a ordem natural da sua criação para destruir toda a vida na terra. Deus não faria mais isso. Deus permitiria que a vida continuasse se perpetuando até que a sua promessa
se cumprisse, até que a semente viesse ao mundo e reconectasse por completo o homem ao seu Criador. Deus está trazendo segurança ao coração de Noé e se comprometendo com Noé que nunca mais faria isso novamente. Nem com Noé, nem com seus filhos, nem com seus descendentes e nem com nenhum fôlego de vida que habita aqui na terra. Gi, isso significa que Deus nunca mais vai destruir o mundo? Que nunca mais a gente vai ter uma interrupção de nenhum tipo, a gente não precisa se preocupar? Não haverá juízo? Não. Deus está dizendo que nunca mais iria interromper a ordem natural. Mas em 2 Pedro, capítulo 3, Deus vai dizer que ele enviará um juízo, só que dessa vez será um juízo de fogo. Todas as coisas serão exterminadas pelo fogo de Deus. Será uma intervenção sobrenatural e não natural. E essa intervenção que vai exterminar todas as coisas vai recair sobre aqueles que não estão debaixo da nova aliança. Mas aqueles que estão debaixo da nova aliança, assim como Noé, terão acesso a novos céus e nova terra. E talvez agora você esteja se perguntando, que nova aliança é essa? Porque eu quero estar debaixo dela. E eu vou te contar. A nova aliança, ela se cumpre, ela inaugura na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo se fez sacrifício por mim e por você. Quando Jesus Cristo, Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, a semente, finalmente, pisou a cabeça da serpente. E agora eu e você podemos ter acesso à vida eterna se crermos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Gi, e essa aliança, ela é de que tipo? E eu te conto isso com muita alegria, que ela é do tipo concessão real. Por que eu conto isso com muita alegria? Porque ela depende praticamente de Deus. É um ato de graça e misericórdia. É algo que eu não posso fazer para merecer. Eu não tenho como merecer o perdão dos meus pecados. Mas Jesus, em sua graça e misericórdia, ele estende o seu perdão sobre mim, porque ele se fez sacrifício em meu lugar. Então lembra do que eu disse? Na concessão real, um rei, ele faz uma promessa, ele libera uma aliança sobre a vida de um servo fiel e que fez uma excelente obra. Então Deus quer derramar sobre a minha e sobre a sua vida uma aliança, uma promessa, um pacto. E aí talvez você diga o seguinte, mas eu não sou um servo fiel e eu não fiz uma excelente obra. Eu também não, nem você, nem eu não consigo fazer. Quando eu acho que estou fazendo, eu caio em alguma das minhas questões interiores. E aí eu te conto que o servo bom e fiel se chama Jesus Cristo. Enquanto eu e você não conseguimos ser esse servo fiel, que merece uma aliança do seu rei, Jesus foi esse servo em seu lugar. E agora, por causa da fidelidade de Jesus ao Pai, porque Jesus foi obediente ao Pai em todo o tempo, na sua totalidade, ele viveu a vontade de Deus, mesmo aquilo sendo tão difícil e tão doloroso, mesmo ele dizendo, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, sobretudo seja feita a sua vontade. Jesus foi fiel em sua totalidade, ele obedeceu em sua totalidade, e dessa forma, ele cumpriu na cruz do Calvário uma obra por demais excelente. Ele se tornou pecado no meu e no seu lugar, e sobre ele recaiu toda a ira de Deus. Deus exerceu a justiça dele sobre Jesus Cristo, para que hoje a graça e a misericórdia pudessem estar sobre mim e sobre você. E diante do sacrifício de Jesus, agora eu e você temos direito a uma aliança, temos direito a um pacto. E nesse pacto, Deus nos promete uma vida eterna, porque a aliança, ela tem caráter eterno. Essa aliança, essa nova aliança, ela me garante perdão pelos meus pecados, mas ela também me garante que a palavra será internalizada no meu coração. Então agora, por causa do que Cristo fez na cruz, eu não somente sou perdoada e, portanto, eu posso me arrepender e devo me arrepender, confessar os meus pecados para que isso saia de uma vez por todas da raiz do meu coração. Mas não o bastante, esse pecado sai e no lugar dele entra a palavra.
A palavra deixa de ser algo só externo, mas ela passa a habitar dentro de mim através da pessoa do Espírito Santo. Jesus Cristo habita dentro de mim, porque Ele é a palavra. Ele habita dentro de mim através do Espírito Santo. Então agora eu tenho um estado interior transformado pelo poder do Senhor. E estou aprendendo nessa terra a viver como alguém que já não é mais como era, mas que tem um estado interior novo, até que chegue o dia de finalmente viver a eternidade ao lado do meu Senhor, com o nosso relacionamento completamente restaurado. Gi, eu quero essa aliança. Eu também quero ter um pacto com Deus. Então faça esse pacto com o Senhor. Creia. É só isso que você tem que fazer. A sua parte é crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Receba então o perdão dele, que já foi liberado sobre a sua vida porque você creu. E diante disso, se sinta seguro para abrir seu coração e se arrepender daquilo que você sabe que não está alinhado ao coração de Deus, para que através do seu arrependimento, o Espírito Santo possa fazer uma obra preciosa de te ensinar a viver como alguém que agora é justo, santo e fiel por causa do sacrifício do seu Senhor. Deus te abençoe, desfrute da aliança que o Senhor tem com você. Assim como Noé viu o dilúvio e pode ter cogitado que Deus não cumpriria a sua promessa de enviar uma semente, você e eu vivemos dias muito difíceis e podemos muitas vezes sermos enganados pelo nosso coração enganoso de que Deus não vai cumprir aquilo que disse, que Jesus não voltará e que nós vamos padecer neste lugar. Mas isso é uma mentira. A Bíblia diz que Deus não demora. O que acontece é que Deus é paciente e Ele está dando tempo para que a gente se arrependa, tempo para que os filhos venham até Ele e se arrependam e assim ganhem, acessem a vida eterna ao lado dEle com um relacionamento completamente restaurado. Então aproveite enquanto Deus está dando tempo, porque chegará o dia em que será tarde demais. Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então acredite, o juízo de fogo virá. Mas se você crê em Jesus Cristo, Deus tem uma aliança com você. E essa é a sua esperança.